Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pá Ver ou Pá Comer, o podcast e pá falado que a gente mais gosta. Comida! Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então já entra na fila para fazer o pedido enquanto eu guardo uma mesa pra gente e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca e eu já estou há alguns dias sem ir no mercado de Pinheiros, mas isso só porque eu me mudei de lá. Bom, agora é minha vez. Eu sou Tietchan Gonzalez, sou um cozinheiro e, detalhe, não sou peruano, sou um boliviano. E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é Pá Comer, a vida e comida de Tietchan Gonzalez. Mas e aí? É pra ver ou pra comer? Imigrante boliviano chegou no Brasil em 1973 com seus pais com apenas 7 anos de idade. Já pensou em ser um rockstar, morou na Espanha e na volta para o Brasil começa a sua jornada gastronômica. Começa vendendo tacos mexicanos, entra na cozinha de cabeça e o sucesso sobe a sua cabeça. Na luta entre egos, sócios e conceitos gastronômicos, faliu 4 restaurantes, mas sem desistir dos problemas que apareceram na frente, cria uma feira gastronômica e depois o Comedoria Gonzalez no mercado de Pinheiros. E 2020 e 2021 luta com os desafios de manter esses negócios abertos em plena pandemia. Tietchan, muito obrigado por contar a sua história aqui no nosso podcast. Cara, você foi o cara que melhor resumiu meu histórico. Eu vou te contratar pra Ele é ótimo nisso. montar meus releases. Porque normalmente as pessoas confundem tudo, sabe? Que nem eu fiz anteriormente. Assim, eu falo uma coisa, aquela história. Eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Mas isso acho que acontece com todo mundo, né? O telefone sem fio. Eu fui pegando um pouquinho de cada entrevista que eu li de você, então assim, acho que foi muito legal. A gente começou conversando, querendo explorar aqui uma parte da cozinha peruana, e aí você já falou, então, mas eu não sou peruano, eu sou boliviano. Eu falei, tá, então a gente vai falar sobre essa história, porque ela é muito mais legal do que a gente só falar sobre comida andina e comida peruana. A gente vai marcar esse outro episódio, mas antes a gente vai te apresentar para nossa audiência. Então, primeiro de tudo, vamos começar com a sua infância. Você é boliviano e veio para o Brasil com 7 anos de idade. Perfeito. Você tem lembranças da sua vida em La Paz? Como é que era? Cara, eu tenho muitas lembranças, boas lembranças. Mas na Bolívia, em La Paz, eu vivia meio que trancafiado, né? Porque era muito pequeno, eu lembro só do quintal. Lembro que em casa tinha um poço, que eu adorava brincar no poço, que tinha umas rãs no poço, ficava pulando para cima e para baixo. Lembro de brigar com o vizinho para variar, jogar pedra nele, balão de água no carnaval. Lembro da escola, ou seja, a memória, as lembranças são normais. O que mais me marca da minha infância é o choque cultural de sair. Você imagina o altiplano, então é um planalto, como se fosse um corredor, um deserto que está cercado por 2 cordilheiras, a Cordilheira Oriental e a Cordilheira Ocidental. Então não existe árvore, nenhum tipo de árvore, uma vegetação rasteira tal. Imagina o choque de uma criança saindo de lá, chegando no Rio de Janeiro e olhando o quê? Mangas, jabuticaba, goiaba, todas essas árvores que frutíferas que são Mata Atlântica, né? Que é árvore. Não, e mais caramba, que isso, fechado. e o mar, né, cara? Então eu de esse câmbio brusco assim foi impactante, que isso nunca na vida vou esquecer. Essa delícia de encontrar uma nova terra.
Legal. E seus pais imigraram por quê? Por que eles decidiram ir para o Rio de Janeiro? Cara, porque eram jovens, né? Meu pai tava nos 31 anos, talvez, minha mãe com 20 e poucos, 24, 25 anos. Oportunidades, como o que todo imigrante vai atrás? De uma oportunidade, de uma vida melhor. Meu pai, como cartógrafo, ele conseguiu um emprego bem legal, que era no Rio de Janeiro, né? E juntando o emprego com a eminência das grandes ditaduras que estavam se estendendo, a Bolívia, não sei se ainda, mas é o país com recorde no Guinness de maior número de golpes de Estado por ano. Era uma emoção viver lá. Que recorde difícil, né? Não foi batido ainda, mas tá... Nem quero. Que não seja, principalmente com o governo que a gente tem aqui. E aí então foi por isso que a gente vê aquela coisa de vamos dar para os nossos filhos uma vida melhor, né? Legal. Eu acho bem legal. E além desse impacto visual e o impacto da comida, como é que foi sua adaptação no Brasil? Sua mãe conseguia cozinhar as comidas do dia a dia com facilidade ou teve uma mudança completamente diferente? Então, eu na época não entendia nada, né? Na época Claro. não sabia de nada, criança boba, inocente. Hoje eu vejo que, primeiro de tudo, a minha comida, meu tempero, minha mão, ela vem diretamente da minha mãe. E hoje eu entendo que minha mãe, aquela coisa bem andina, bem passenha, ela só sabia fazer as comidas que a família tinha ensinado. Não existia uma relação, por exemplo, a gente não comia peixes, frutos do mar. Era uma cultura muito bem... O boliviano é bem conservador, bem reacionário também. Então ela só sabia fazer essa comida específica. Ela apanhou muito porque não tinha ingredientes, né? Sim. Então eram muito diferentes. O que o boliviano come? O básico, o que é essa assim, comida básica? O arroz e feijão boliviano, assim. Batata e milho, com muitos guisados, muitos cozidos, vários tipos de milhos, temos vários tipos de batatas, ervas que não tem aqui, temperos, só as pimentas, né? Os arris, de todo tipo, que não temos aqui, que é a base da nossa cozinha. Para tudo que a gente vai fazer, a gente refoga algum tipo de arri. Os arris, eles são os refogados, né? Os sofritos, no caso, são importantíssimos, que é o que dá um sabor à nossa comida. E aí ela fez as adaptações. Eu nem imagino como ela deve ter sofrido, né? Tipo... No início, né? Aquela transição. Mas ela acabou criando, porque ela não cozinha. Depois eu fiquei sabendo que ela não cozinhava na Bolívia. Ah, não? Não. Foi aqui que o dom foi surgindo. Ela aprendeu a cozinhar meio que na marra. Tinha que alimentar os 2 filhos, ela cozinhou lembrando, meio que por carta, pedindo para minha avó receitas, uma que outra coisa. Ela acabou desenvolvendo uma cozinha própria. Tanto que quando eu vou comer algum prato típico que ela fazia para mim, lá na Bolívia eu não reconheço. Eu olho e falo, pô, mas isso aqui não é o que minha mãe fazia. Minha mãe não fazia. Aí eu entendi que minha mãe inventava as coisas dela e é isso. Eu acho muito legal porque a gente tem que lembrar que não estamos falando de 2020, estamos falando de 1973, né? Então, exatamente. Anos 70 e anos 80, o Brasil ainda estava fechado economicamente, com ditadura militar também aqui rolando. Então, o acesso a alimentos que vinham de fora, importados, com certeza não era uma realidade, né? O olhar da qualidade do alimento já mudou muito de lá para cá, para a gente ter acesso, mas ainda assim não era farto. Então, imagino que você deve ter saído de uma cultura de muitos milhos para uma única opção de milho, muitas batatas para uma única opção de batata aqui no Brasil. Exatamente. E não só isso, né? Não só o tipo de batata, mas lá temos maneiras de conservar vários milhos desidratados, batatas, técnica, chunho, tunta.
que são técnicas para desidratar, para conservar as batatas, que dão um sabor completamente diferente. Isso, então, é impossível Nem chega achar. perto. Exato. Mas, então, não existiam produtos porque não existiam imigrantes, né? Os bolivianos eram uma raridade no Brasil, né? Apesar de ser um país vizinho, não existia a colônia de bolivianos, todo mundo se conhecia, era muito pequena até a década de 80. Não é que nem hoje, que reza a lenda que tem, sei lá, 300 mil bolivianos no Brasil. Caraca. Não, grande. E me diz uma coisa, você falou que teve esse desejo de ser um rockstar, foi morar na Espanha, voltou, e aí na sua volta é quando você começa na cozinha? Exatamente, porque quando era adolescente, eu queria saber de festa, sexo, drogas e rock and roll. Imagina, década de 80, tinha Madame Satã, era muita balada e eu não estava disposto a estudar, a fazer nada. Eu queria ser músico. Aí tinha um detalhe muito importante que eu esqueci, que para ser músico você tem que ter talento. E aí hoje eu entendo que eu não tinha mínimo talento para nada. Eu me contento, eu estou do lado do meu violãozinho, eu me contento em fazer meu chacumbé, assim, cantar minhas musiquinhas para dar uma desestressada, assim, mas eu tenho autocrítica, eu realmente eu não tinha talento nenhum, né? E você começa onde? Na cozinha? Então, eu começo em 1986, eu já vou me aproximando porque comecei a trabalhar em bares e restaurantes, como garçom, como barman, caixa, porque era um trabalho alternativo que remunerava bem. Sim. E aí a coisa foi me envolvendo, né? Foi me envolvendo. Quando eu fui morar na Espanha, foi pelo, como eu falei, fenômeno Collor de Mello. E foi um êxodo gigante, né? Foi o maior êxodo. Jovens, porque eu tinha todos os empregos e não conseguia pagar aluguel. Era caótico, assim. E todo aquele confisco ainda, né? Isso abalou os pais, né? E pequenos empresários, jovens empresários. Foi bem cruel. Então aí eu fui embora também pelo mesmo motivo que meus pais vieram para cá. Só que aí tem pelas leis brasileiras eu não posso ficar afastado mais do que 2 anos. Senão eu posso perder a cidadania. E aí eu tinha sido preso na Espanha, eu estava magoado com a Espanha. Fui preso por ser imigrante ilegal. Por simplesmente ter uma cara de índio, né? Eu tava andando na rua, a polícia parou, olhou, me levou. Falei, pô, que sem Nós graça, podemos não quero ir, mais mas você aqui. não pode vir. Aí eu voltei pro Brasil. Aí cheguei aqui, foi assim, uma coisa, até um pouco violenta pra mim. Cheguei aqui e falei, por que eu vou fazer? Não sei porquê, cara, eu frequentava muito um restaurante mexicano em Barcelona, que eu adorava os sabores. Eu inventei que eu ia cozinhar, fazer comida mexicana e vender, sabe essa coisa de empreendedor, sim, digamos, né? E vender no bar de uns amigos. Acabei ficando sócio desse bar, não pela comida, mas sim porque, como eu obviamente tinha trazido um pouco de dinheirinho e tal, eu levantei mais um dinheiro emprestado aqui. E aí eu tive meu primeiro negócio, eu devia estar com 26 anos, 27. Onde que ficava? Ficava em Pinheiros. Boa. Na Virgílio de Carvalho Pinto. Virgílio de Carvalho Pinto. Chamava Jungle, era um inferninho. Legal. Ali tinha tudo menos comida, né? Obviamente era um lugar de noite, da noitada. O sexo, drogas e rock and roll continuava na minha existência, né? O rock and roll mais na vitrola e o resto acontecendo naturalmente.
O Django se mudou para Vila Madalena. A Vila Madalena ainda era bem nova ainda estava para acontecer a transformação que teve. Isso aí foi em 94. A gente foi para Inácio Pereira da Rocha e como o pessoal Onde tinha lá o Blém falava, Blém ali, né? Uma Lanterna. casa de show. Lanterna. Isso. Na Rua do Lanterna, justamente. E aí... Que era o Blém Blém Lanterna, né? Isso, quando eu cheguei aqui ele já estava, né, eu via lá no Rio Grande do Sul distante, assim, aí depois eu fui morar no bairro e uma das feiras que eu frequentava era na Inácio, aí eu descia e tinha Blém Blém ali, eu fui num show do Rogério Skylab ali e bastou. Aí eu tava de saco cheio de bar, de não sei o que, foi quando eu comecei a pensar em montar Eu saí desse bar, Django. Foi muito desgastante, não queria mais saber de noite, estava em crise profunda. E aí montei meu primeiro restaurante, que se chamava Branca Leone, que ficava na esquina no cemitério. Sim. Ali, o Branca Leone. Mas como eu tinha mãozinha para balada ainda, como restaurante foi um fracasso, mas virou uma balada boa. As segundas era a melhor balada de segunda-feira na década de 90, em 95, 96. Eu comecei a estudar, fiz um curso com Kiyomi na Associação Japonesa, Cultura Japonesa. Eu pensei em ser um sushi man, Itaman-san. Mas aí, depois de fazer o curso, eu pensei, eu refleti, falei, que coisa idiota, né, cara? Em 95, quem vai comer sushi na mão de um boliviano, né, cara? Não tinha muito sentido isso, né? Não tem sentido. Aí eu desisti de ser um sushi man, mas obviamente que essa primeira aula, primeiro estudo, digamos assim, que me serviu muito, porque como boliviano hoje eu faço muito peixe, frutos do mar em tudo. Coloco. Talvez para suprir essa deficiência na minha cultura, né? Sim. Faço bastante, eu gosto, me dou bem. E de uma certa forma é legal você falar isso, porque quando a gente começa a olhar, e a gente vai chegar na Comidoria Gonzalez, mas quando a gente começa a chegar ali perto da cozinha peruana ou da cozinha andina, você tem muita influência também asiática, você também tem muita influência dos peixes, então faz muito sentido mesmo você ter esse mix, né? Esse mix de experiências, de olhares para produtos, porque quando você vai fazer a comida, ela sofre essa influência de todos os lugares. Então, se eu fosse peruano. Sim, Lembrando sim. que eu sou boliviano. Mas eu falei de cozinha andina também, entendeu? Assim, sempre existiu uma confusão muito grande comigo, assim, nesse ponto. Bom, aí em 95 até 2000 eu entrei em crise, minha filha nasceu, me separei, comecei a trabalhar em cozinhas, tudo muito indefinido ainda. No final da década de 90, eu fui trabalhar com um amigo, com o Alex Atala. Ele tinha acabado de montar um pequeno restaurante que era o Na Mesa. O Na Mesa era um formato, um balcãozinho, uma cozinha aberta. Era uma ideia genial, tanto que ela me serve de inspiração até hoje para modelos de novos modelos. Aí Na Mesa eu realmente posso dizer que virei um profissional. Do Na Mesa fui pro Dom, quando ele abriu, fiz parte da primeira equipe do Dom. Aí eu entrei em crise de novo, porque eu trabalhava 12, 14 horas,
aquela coisa de início, início, sei lá, mas quando você se aprofunda na cozinha. Sim. E eu não queria mais trabalhar 12, 14 horas. Eu trabalhava 12, 14 horas porque eu tava pagando dívida de a falência de uma lojinha que eu montei, foi pro saco. Essa lojinha não tem nada a ver com comida, mas é porque no período que eu vendi o Brancaleone, foi uma tentativa de tirar uma grana. Foi um fracasso. Não serviu para nada na minha vida. Bom, aí essa crise, estava acabando de pagar as contas, as dívidas da loja, resolvi ir para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro fui trabalhar no Zazá, que era de um amigo meu, na linha de frente, né? Fui normalmente na linha de frente. Depois de alguns meses, pouco tempo, o restaurante ficou sem chefe e eu naturalmente comecei a Assumir a posição. segurar a onda, né? Aí quando eu vi, já estava chefiando o lugar. Foi a primeira casa que eu chefiei, fiquei 3 anos lá. O sucesso não demorou, né? Mas o sucesso subiu a cabeça, assim, essa coisa do o chefe, essa glamourização, ela começou já a aparecer, porque você participou de restaurantes que são super bem avaliados, né? Então, o Zazá, ele estourou. Era um cartão postal do Rio de Janeiro, um lugar que recebia, sei lá, Naomi Campbell. Os artistas internacionais se hospedavam no Copacabana e iam jantar no Zazá. Exatamente. Fora isso, os globais. Aí, de repente, eu todo desconhecido, começo a ter matéria no jornal, sabe essas coisas? Que na verdade te confundem, assim, quando uma pessoa sem estrutura, sem infra, porque mexe muito com o ego, né? No final Sim. das contas, ainda mais hoje, assim, a posição, os chefes estão cada vez mais egocêntricos, né? Sim. E mais midiáticos, né? E aí, pô, você lembra que eu queria ser rockstar, né? Foi quase que a mesma coisa. Então, de repente, eu tava me sentindo como um personagem de Anthony Bourdain, tipo, pegando as menininhas que iam atrás, todo errado, sabe? Sim. Todo errado. Estressado na cozinha, completamente estressado na cozinha de trabalhar, com uma vida que não parava, aquela coisa, não consegui... eu era um moleque, tinha 30... Você dava aqueles chiliques na cozinha também, que nem a gente vê esses chefes que são caricatos de... Eu acho que eu era completamente descompensado em função do sexo, drogas e rock and roll. Sabe? Sim. Eu era usuário, eu usava muita cocaína, dormia mal, bebia muito, não me cuidava. Então, obviamente, que eu entendo hoje que primeiro de tudo, eu era completamente abusador. Depois de muita análise com a minha mulher, eu cheguei à conclusão, ela me mostrou, minha filha também, então, e era completamente descompensado. Não sei se é necessariamente que a cozinha é próprio para abusadores se mostrarem, né? As cozinhas fechadas, sim, como era antigamente. Era um esquema violento, eu trabalhava com bando de homem, era um lugar bruto. Tem uma hierarquia militar, então você também tem essa posição de poder. Você tem que se impor para ser ouvido, né? Pelo menos eu achava, né? Então eu era assim, eu era um grande desgraçado, sim, se é isso que você perguntou. Boa. Eu com certeza é uma época da minha vida que eu me arrependo de muita coisa. Assim, sempre tem aquela história do cara falar, você se arrepende de alguma coisa? Aí o arrogante vira e fala, não, faria tudo de novo.
Não, nossa, eu fiz tanta besteira, eu tratei tanta gente mal, fui tão gratuito, tão desnecessário, eu me arrependo de muita coisa. E E o legal é isso, né? O legal é a gente poder olhar para trás e falar, nossa, pelo menos eu melhorei, né? O ruim é ficar na mesma. Né? Você tá ali e você ficar sempre na mesma sem evolução. é, Mas Exatamente. Darwin tá aí, né? Que Exatamente. premia a evolução. E me diz uma coisa, você diz que cozinhou nas matérias que eu li, ah, eu vi muito que você disse que você começa na cozinha por necessidade, né? Então você precisa pagar as contas, os boletos sempre vencem, aquela coisa toda. Você chegou a tomar decisões de carreira pensando só no dinheiro e também se arrependeu nisso? Ou você tinha uma estratégia traçada, passo a passo? Na verdade, eu acho que eu tomei várias decisões voltadas para dinheiro, só que do contrário. Uma coisa que eu nunca tive muito na vida foi... Eu nunca fui ambicioso, nunca fui ganancioso. E do mesmo jeito que é negativo ficar correndo atrás de dinheiro, eu acho que é negativo também desprezar o dinheiro. Eu deixei muita oportunidade passar, simplesmente porque eu não queria me associar a tal marca ou me associar a tal grupo, tal pessoa. Essa cobrança de deve ser trauma de proletariado, sabe? Assim, tipo, assim, puta merda. Esse passo que eu vou dar, vou sair, eu vou entrar na classe média, cacete. Meu pai me joga na cara até hoje, ele fala, não, agora que você é classe média, você vê as coisas diferentes, né? Porra, pai, eu ainda sou peão, né? Mas eu acho que eu fiz muita coisa errada nesse sentido. Então, querendo ou não, foram decisões pensadas em dinheiro. Não era para mais dinheiro. Eu acho que eu tinha... me sentia mal eu ainda tenho problemas. Tô discutindo, acabei antes de fazer da gente começar, eu tava conversando com meu pai, que ele me ajuda nas finanças da comedoria, e simplesmente eu não tô fechando as contas porque eu tenho essa coisa dos preços, e parece que eu tenho medo ou alguma coisa assim. Eu tenho que levar pensar em dinheiro de outra maneira. É pra ver ou pra comer, gente? E me diz uma coisa, então ali no Rio de Janeiro você consegue a sua primeira posição, vamos dizer assim, como chefe, né, comandando uma cozinha. Sim. Quando é que você tem o seu primeiro restaurante? Tá. Só concluindo a resposta, Manda ver. Talvez você queira falar, eu já tomei muitas decisões erradas, mas não foram em cima pensadas no dinheiro. Não por causa de ganhar mais, não pela ganância. Foi pensando em outras coisas. Pensando, para variar, movido pelo ego. Sim. Meu ego sempre foi um problema, desgraça, me acompanha até hoje. Eu viro para trás e ele tá me olhando, sabe? Sempre foi. Eu entendo super. Eu creio que foram decisões decisões ruins, feitas em função do ego. Bom, aí eu saí do Zazá. Logo que eu saí do Zazá, fiquei fazendo consultorias. Como a gente diz quando está desempregado. Sou consultor. Sou chefe particular. Agora tem coach, né? Agora eu estou desempregado. Mas logo foi breve, foi um ano, ainda bem. Eu fiz vários restaurantes, montei vários... foi ótimo no Rio de Janeiro, girei bastante, trabalhei com muita gente, montei muitas equipes, né? Mas aí me convidaram para fazer um restaurantezinho em Macaé. E aí foi outra ideia tonta da minha vida. Os meus sócios eram maravilhosos, mas eu continuava completamente descompensado, tonto, despreparado, essa que é a verdade. E tão despreparado que eu cheguei em Macaé com uma proposta que não era adequada para a cidade.
Então eu quebrei feio por Ninguém ser nó cego mesmo, tipo... tinha um Mas por quê? público Você fiel. fazia uma comida muito refinada e o cara queria menos? Ou alguém queria um Eu não tipo sei de se era comida e você refinada, fazia mas eu outra? queria, eu queria fazer a minha comida. Eu queria fazer uma comida que era Autoral. com minha assinatura autoral, tal, eu fazia. E eu não estava muito preocupado com a necessidade do meu cliente, sabe? Sim. E aí os 10 clientes fiéis que eu fiz nesse tempo não foram suficientes para pagar as contas, óbvio. Sim. Você sentiu falta? Uma das coisas que eu também vi em alguns papos, acho que foi um papo que você teve com o JB, você fala muito sobre a parte, vamos dizer assim, de academia, né? Da escola, vamos dizer, de gastronomia de uma certa forma. Que foi algo que você criticou. Mas você sente falta que desse pulo de sair da posição de chefe e você ir para uma posição de dono de restaurante, é uma coisa que falta um olhar para essa administração, para esse cuidado, ou não? Você acha que hoje em dia você consegue tomar isso tranquilamente? Falta muito, sim. Para administrar qualquer coisa, para a questão da gestão, assim, você tem que ter algum tipo de preparo a mais, sabe? Às vezes pode ser até uma administração de empresas, mesmo não necessariamente ser algo específico para gastronomia, mas poder olhar para isso, né? Acho que às vezes a gente, como eu tenho, né, eu trabalho com publicidade, mas eu também tenho esse lado, vamos dizer assim, da criação, né, da produção, de criar aquela arte. E você, às vezes, olha e fala assim, não, mas isso aqui não é legal, não é mais legal. Mas as pessoas estão comprando isso. Não, mas eu não quero mais fazer isto. Né? Eu quero fazer esta outra coisa. E aí as pessoas não compram aquela só outra coisa que você estava imaginando. De uma certa forma, foi um pouco dessa sua experiência em Macaé, né? De olhar para aquilo e falar assim, a galera quer comer tal coisa, ou de repente quer outro tipo de proposta, e você querer imprimir a sua criação, poder extravasar esse lado criativo, né? Então, isso foi uma decisão, como eu falei, errada pelo meu ego. Sim, Se você parar para uma análise olhando para o passado agora, estava muito claro, né? Porque Macaé, Petrobras, tinha muito gringo. A gente pesquisou, que viu qual era a população de estrangeiros que tinham lá e tal. Só que a gente não esqueceu de ver o perfil do estrangeiro. Era muito texano, muito escocês do Mar do Norte, que está acostumado. Então, o que os caras queriam? Primeiro de tudo, economizar. Eles não gastavam dinheiro com nada. Em segundo lugar, eles queriam churrasco. Carne, né? Porque e aí, a Escócia também tem uma tradição de carne. Então, aí assim, por que eu não fui rápido em perceber isso e mudar? Eu fui com uma proposta de peixes, né? Porque é uma cidade litorânea. Por que não? Assim, eu fui teimoso, fui nó cego. Aí no caso nem foi, eu fui, sei lá, até inocente mesmo, bem burro. E afundei com os meus sócios, né? Desculpem. E aí você volta para São Paulo? Ou para o Rio? Não, aí eu volto para o Rio. Não, de lá eu fui de novo para Espanha. Fui trabalhar em Salamanca. Mas sempre com essa questão, ficava 2 anos ou 1 ano? Não, nessa eu fiquei pouco tempo, alguns meses. Fui lá fazer uma temporada, fiquei em Salamanca com um amigo fazendo... Cara, é o restaurante de um francês, foi o francês e um boliviano fazendo comida italiana. Olha lá, que maravilhoso. Uns puta tratantes, saca? Sem vergonha. Eu olhava a comida e falava, francês, isso aqui tá ruim, cara. Não é bom isso aqui. A gente não sabe fazer comida italiana, francês. Vamos fazer uma outra coisa. Mas ele tinha essa visão comercial, ele falava, mas pô, aqui todo mundo gosta dessa comida. É um sucesso, que eles gostam. Então bom,
você que sabe, vamos fazer. Tá lá rico, maldito, francês maldito. É isso. O Pierre é gente boa pra caramba também. Uma experiência engraçada, justamente já para ver como funciona outro lado. Bom, mas aí eu juntei um dinheirinho e voltei. Aí quando eu voltei, eu descobri que estava completamente falido, né? Porque como o restaurante tinha quebrado, e quando eu saí de Macaé, viajei direto para Espanha. Quando eu voltei, conta bancária toda ferrada, estava no cheque especial, cartão já tinha, as contas já tinham os juros caído juros sobre correndo. juros, um péssimo administrador, assim, tipo, me senti o Tim Maia, saca? Administrando a minha vida, assim, que mané. Aí tive que vender carro, queimei carro para pagar a dívida e não consegui pagar todas as dívidas, aí foi uma desgraça. E no que eu fiz isso, um outro conhecido me chamou para montar um outro restaurante. O primeiro chamava Dona B, ficava lá em Macaé. O segundo se chamava Pecado, ficava em Ipanema. E aí eu continuei sendo um arrogante tonto. O que era a comida do pecado? Cara, era bonito isso, hein? Qual é a comida do pecado? Era comida baseada em peixes. Era legal, mas era pretensiosa, essa que é a palavra, sabe? Era muita pretensão. A pretensão de serviço. Mesmo pra Ipanema ali? Então, cara, as pessoas não queriam isso. As poucas... Eu fiz uma besteira que eu montei o restaurante, primeiro era no Jardim de Alá, depois eu mudei ali pra Farm de Amoedo com a Barão da Torre. E pelo menos até a época o carioca tinha muito preconceito. O carioca não ia ficar no pé do Cantagalo ali pra comer. Sabe? Sim. Não ia comer, ainda mais na rua gay. Sabe? E aí a comunidade da Farm, eu achei que eles iam me abraçar, eles não me abraçaram, não me frequentaram. Então, o carioca me abandonou. A comunidade da Farm não me frequentou e o turista não queria saber de chegar lá, ficava lá no beira-mar. Né? Então, foi outro tiro no pé. E no início o restaurante estava indo bem, eu fiquei empolgado, a gente fez uma filial, vamos dizer assim, a gente abriu em Trancoso. Aí completou as cretinices da minha vida. Trancoso no início dos 2000, meu Deus, a festa 24 Hours Party People, sabe uma coisa assim? A festa nunca acaba. Eu sei, belo Inimigos filme, do inclusive. fim. Mano, você não volta nunca pra casa. Foi um horror. Aí foi minha crise de... Eu tava com 40 anos, né? Então foi quase 40 anos, foi minha crise profunda lá. Em Trancoso. Não rolou. Foi muito legal, mas aí me afundou. Juntou que quebrei lá e quebrei aqui. Lá no Rio também, né? Que em Trancoso no Rio. E aí eu voltei pro Zazá, recebi uma proposta para voltar pro Zazá. Pra chefiar. E aí, chefiar o Zazá de novo. Fiz um contratinho lá de 1 ano. E como eu disse, eu tava em crise de novo. Eu falei, já fiz tudo que eu tinha para fazer no Rio de Janeiro. Voltei pro mesmo lugar que eu comecei. Tá na hora de ir embora. Aí voltei para São Paulo. E como sou bem cretino, aceitei uma outra proposta cretina de um amigo meu, um amigo muito legal, o Alexandre Negrão e tal. A proposta era cretina porque eram 5 sócios. Você já sabe que não vai dar certo, né, cara? A não ser que você seja um grupo de investidores que a gente vai
vai montar uma operação com 20 franquias, sei lá, você tem todo mundo com muito dinheiro, mas não ia dar certo. Assim, 5 sócios, como é que vai sobrar algum tipo de dinheiro? A não ser que alguém quisesse lavar dinheiro comigo, né? E o Mané não estava sabendo qual que era, né? Trabalhou Mas como laranja e não sabe, esse é o problema. O laranja nunca sabe, descobrem ele, né? Então, Mané, mas o restaurante, aí eu vim com uma proposta diferente. Eu já estava com a toda a meu lado latino-americano saindo para fora, minhas pesquisas de comida andina. Aí o erro foi simplesmente que a casa que a gente alugou era muito grande, então era um custo alto, um custo fixo muito alto que a gente não conseguia pagar pro que a gente fazia. Errei completamente de público, né? E aí foi a última vez que eu quebrei. Isso faz 10 anos atrás. Cara, essa serviu, essa última vez, esses 10 anos atrás, serviu para dar uma guinada definitiva na minha vida. O que você conseguiu aprender com cada uma dessas falhas, assim? O que você vê? Acho que tem um ajuste no ego, mas também teve escolhas ruins de sócios, buscar administrar. O que te formou até você começar a dar uma virada na sua vida, de fato? Ok, primeiro de tudo se você não tem dinheiro, o sócio capitalista pode parecer isso ao jovem cozinheiro, né? Pode parecer uma boa, mas você vai ser explorado. Na verdade, é uma maneira de te agarrar e fazer você trabalhar sem ter retorno nenhum, sem ter um salário, sem pagar. Você está sendo explorado só. Então, é o lado gravadora, né? Tu tá ali, é o lado gravadora, né? Vamos pensar na questão rock, né? O sócio, ele vai, né, vai distribuir tudo, mas tu vai estar lá dando toda a tua arte, teu sangue trancadinho num lugar, assim. Exatamente, tipo gravadora que vira proprietária das músicas, né? Exato. É mais ou menos isso, Eu acho que depois disso que eu comecei a pensar direito e falei, putz, já chega, não quero mais estar no salto alto. Repensei tudo. Repensei tanto que eu fui fazer comida de rua, entre aspas, né? Eu sabia que ia ser difícil voltar para o mercado de trabalho, ter um salário que eu achasse legal e tal. Eu vi que tinha muitas baladas, tipo o Lions tinha acabado de abrir, tinha o Z Carniceria, o Vegas já estava fechando. A Augusta estava se mudando, né? A Augusta ainda estava bombando. Aí que eu fiz? Comecei a vender tacos, ainda bem que eu tive a ideia dos tacos da década de 90, e comecei a fazer ceviches. Comecei a ser. No início eu fazia num carrinho, de um triciclo. Eu ia nas baladas e vendia. E começou a virar esse negócio, começou a ficar legal. Aí eu percebi que São Paulo tinha aquela história de São Paulo nunca para, São Paulo 24 horas, mas na verdade não tinha lugar para comer em São Paulo de madrugada. O pessoal das baladas ou tinha que se contentar com podrão ou tinha que ir no Estadão. Pra mim, assim, o Triângulo era o Black Dog ali na Paulista, aí tinha o Itaim, que ainda tinha o Joaquins, New Dog, que faziam alguma coisa, ou o Estadão do outro lado. Eram os 3 lugares que funcionavam à alta madrugada. Assim. E aí, com isso na cabeça, eu na época,
procurei o Henrique, o Fogaça, que ele já tinha um certo destaque, mas ele não tinha não era midiático que nem ele é hoje, né? O Sal, ele é muito legal que ele fica no pátio da Galeria Vermelho, então ali era um lugar que sempre foi frequentado por muito artista e tal. Aí eu fiz uma proposta para ele, para a gente se juntar, montar uma feira. Eu fiquei pesquisando, feira de Camden, eu vi várias coisas assim. Cheguei à conclusão que o São Paulo precisava de uma feira gastronômica noturna. Aí a gente fez, chamei a Janaína Rueda, chamei a Lourdes Hernandes, o Henrique. Foi bem legal. O Gilberto Tarantino estava estourando, porque na época estavam estourando as cervejas importadas. O Gilberto tinha sido pioneiro, né? E ele montou lá uma barraquinha maravilhosa, que eram as cervejas. Ninguém acreditou. Eu pensei assim, ia ser sucesso se eu botasse 500 pessoas nessa feira. A gente botou 2.000 pessoas na feira, num espaço minúsculo, mais 1.000 pessoas ficaram do lado de fora, filas quilométricas, toda Higienópolis parada, Pacaembu parada. A gente causou tanto que aquela associação Viva Pacaembu e uns coronéis que tinham ali no Pacaembu, eles entraram no processo contra o Henrique. Infelizmente ele se deu mal com isso. E aí proibiram a gente de fazer uma nova edição. Só que aí a gente já tava no hype. Já tava com sangue nos olhos, né? A gente comecei a organizar. A minha sócia na época, a Lira, ela é super boa produtora e tal. E a gente transformou numa feira gigantesca, com patrocínio e tal. A gente circulou muito por São Paulo, vários lugares, mas sempre o lugar que mais carinho eu tinha era o Mercado de Pinheiros. Você começou fazendo no estacionamento? Isso, no estacionamento. Fiz sempre os lugares, tipo Vergueiro, Centro Cultural do Vergueiro, Paço das Artes, Praça das Artes, vários lugares. Eu fiz muito evento, né? Paralelo também, eu tinha um piquenique com uma amiga, com a Nina. Eu fiz piqueniques em todas as praças de São Paulo. Eu também fui sendo os coronéis do Kassab, lembra? Eu fui sendo caçado. Eu fazia piquenique num lugar, eu era proibido de voltar, ia para outro, era proibido. Foi sendo caçado pelo Kassab. Eu comecei a fazer sempre ações voltadas para ocupar espaço público, sabe? Sim. Talvez isso aí foi uma carga que eu trouxe do Rio de Janeiro, da experiência de ficar 10 anos lá, porque no Rio de Janeiro se ocupava muito as ruas. Super. Né? Então, aí em São Paulo, todo mundo sempre foi fechado, casa noturna, dentro dos lugares, tal, bar, e começou essa coisa de querer ocupar os espaços públicos. Eu fazia outra também, a Tag in Juice na Vila Madalena. Esse é um lugar muito legal que sempre me deu um retorno muito bom, que era na entrada do Beco do Batman. Eu passei esses dias no Beco do Batman, aquilo virou uma galeria a céu aberto, né? Mas não faz muito tempo, 10 anos atrás, a gente estava lá batalhando para levantar aquilo, né? Eles me ajudaram muito e tal. Bom, aí começaram as feiras. E, obviamente, começaram os genéricos, né? Aí tinha várias feiras genéricas, aí começaram os food parks, que eu acho Eu nunca entendi, cara, eu sempre achei tiro no pé isso. Pelo menos pro expositor, né? O cara Vou fazer paga um lá... lugar fixo, né? Vou fazer um lugar fixo que vai ter uma cozinha menor do que eu poderia ter em outro lugar. E com um detalhe, você vai dividir os 10 clientes que você tem, você vai dividir em 20 barracas. A mim parece que é burro.
Assim, pensando que... Então, acho que minhas falências nessa hora serviram para alguma coisa, né? Mas Exatamente, matemática acho que... básica. Falar, se você vai pagar 2 mil, 3 mil de aluguel para um negócio, por que você não aluga logo uma portinha, monta um pequeno restaurante no lugar, com uma estrutura melhor, sei lá. Mas vai saber as pessoas, o que passa na cabeça das pessoas. Acho que estava todo mundo atrás do formato fácil, na verdade. Ninguém queria... Sim. Queria É a muito paleteria fazer. mexicana, é aquelas coisas que viram moda de vez em tempos. Eu acho que em todo tempos. mundo estava querendo ser empreendedor e não cozinheiro. Tava com preguiça disso. Aí nesse momento o Henrique recebeu o convite para fazer o MasterChef e eu já achava que a comedoria, ou o mercado, a feira tinha dado o que tinha para dar. A gente encerrou. Foi legal que a gente encerrou por cima. Uma boa. Souberam a hora de Foi um parar, bom né? sócio, né? É, O Fogaça foi um bom sócio. foi uma boa parceria. Foi legal. Aí ele estava empolgado com as coisas dele. Aí, e eu vi, tinha percebido lá o cantinho que estava fechado. O permissionário lá, lá do mercado se aproximou de mim e falou, e aí, que tal a gente fazer uma parceria aqui e tal? Foi ótimo também, então fui lá, eu simplesmente levei o que eu estava fazendo nas ruas, levei para o mercado de Pinheiros, que é a comedoria. A comedoria, ela tem esse formato de comida de rua, né? Tem uma estrutura pequena, né? Também, você também não tinha uma equipe gigantesca para tocar, porque esses restaurantes todos que você falou, você tinha um staff, né? Como restaurante grandes. Perto E tinha da aquela comedoria, pretensão né? de serviço, como eu te falei, né? Exato. Um serviço engessado e tal. Por isso que eu brinquei no começo do episódio, porque essa é a imagem que eu tenho clássica da comedoria, é que se você chega meio-dia e 15, seu amigo não tá na fila e você não tem uma mesa guardada ali do lado de fora, você vai comer em pé. Mas não é assim não, porque a gente está na pandemia agora, né? Tem que Não, lembrar agora não, mas a imagem que eu tenho, porque eu trabalho perto do Mercado de Pinheiros, o meu escritório quando a gente vai pro Mercado de Pinheiros, é assim, vamos sair 10 pro meio-dia pra gente conseguir chegar e conseguir sentar e comer bem. Porque senão, meio-dia e 15, aquele lugar lotava e você já não conseguia sentar para comer, porque mesmo as mesinhas bistrô que você tem ali do lado, mesmo as mesas que estão lá fora, elas tomam conta e aí a galera Mas fica. você pode voltar delicioso. agora que está vazio. A ocupação da Faria Lima está em 20%, né? Então a comedoria acompanha, todo mundo ali acompanha. Tá bem difícil. Mas então, aí voltando aí o formato, mas era justamente, os bistrozinhos foram uma consequência do público, porque ali como é um balcão, eu queria que todo mundo comece em pé mesmo. Sim, sabe? sim. Eu fui adaptando. Aí eu acho que foi legal eu fui adaptando a comedoria às necessidades do público, assim, o que as pessoas precisavam, fui fazendo. E aquele ego da comida autoral, aquele ponto lá atrás, você já deixou de lado e foi ouvindo mais o que o público precisava. Eu, na verdade, acho que eu queria fazer e ser algo que eu não era, sabe? Eu olhei pra mim... E a comedoria é sua? Você tem um sócio ou a comedoria é sua? Não, também você... é minha. Sou sócio do permissionário lá, né? Sim. Mas as decisões, todo esse processo, você não tem mais tanto problema de ter que lidar com o sócio. Não, nenhum isso sócio não. capitalista. Isso não. Aí fiquei na comedoria, foi legal, ainda tô. Eu acho que a comedoria ainda vai me dar mais algum tempo. De qualquer maneira. Antes da pandemia, demorou pra pegar ou foi rápido, assim, galera? Pegou na hora, cara. A comedoria, justamente, eu vim embalado com o sucesso do mercado e foi uma ideia. No início todo mundo achou que eu tava fazendo cagada de novo, né? Uhum. Porque o mercado estava muito abandonado, né?
Sim, tava acontecendo a obra da linha amarela, todo o rolê ali, né? Ele tava Ele era tipo bem escondido, Macondo, assim, sabe, não Macondo? sabia. Tipo, o pessoal meio que esqueceu o caminho do mercado e tal. Aham. Sim. Aí eu acho que precisava de um empurrãozinho. E eu tive sorte também, porque na hora que eu fui pra lá, ao mesmo tempo o Haddad se mobilizou, o Alex Atala com o grupo dele se mobilizou e foram ocupar, então foi uma força boa, né? Eu Sim. cheguei um ano depois, chegou todo mundo. Alguns meses depois, 6 meses depois, um ano depois. Foi ótimo. Então o mercado de Pinheiros começou uma transformação. A gente foi acusado como é que chama? Plagiar? Gentrificar. De gentrificar o mercado, mas aí se esclarecer, a gente ocupou os lugares que estavam fechados, né? Estavam vazios. É, A gente como não morador botou do ninguém pra bairro, fora. Hã? Eu morei muito tempo em Pinheiros, né? Realmente o meu vício era o Mercadão de Pinheiros. Porque em vez de ir pro centro, ou agora eu tô na Lapa, aqui eu tô mais próximo do Mercadão da Lapa, mas eu sempre curti muito o Mercado de Pinheiros por ele ser o mercado central, só que reduzido, né? Tu tinha onde comer, tu tinha os lugares para comprar. Minha primeira chegada lá foi na tabacaria, depois eu fui conhecendo os outros lugares, mas era onde eu comprava erva mate, né, de chimarrão por um preço mais legal, achava as marcas que eu gostava, mas eu fui conseguindo ver essa evolução mesmo com a chegada tua, do Rodrigo e do Alex, né? O Alex fez essas bancas mais regionais ali, pegando cada lugar do Brasil, assim. E realmente, não, né, para quem morava ali, não foi não foi essa gentrificação, foi realmente ocupar espaços que tu via que às vezes nossa, isso aqui não pode morrer, sabe? Esse mercado, o prédio eu acho lindo, inclusive. É, super. Bem legal. Bom, aí a gente está nesse processo eterno, né? Eu acho que a gente não conseguiu transformar o mercado, não conseguiu fazer nada do que a gente se propôs. Por exemplo, até hoje a gente não consegue trabalhar com a gestão de lixo, eu acho uma vergonha isso. Eu acho uma vergonha, na verdade, para a prefeitura. Como é que nenhum mercado de São Paulo e, quizás, nenhum mercado do Brasil trabalha com gestão de lixo? Porra! É complicado, Sabe, isso é uma coisa mesmo. básica, tipo entrar no banheiro e se limpar ao sair, sabe? Meu Deus, como é que vocês não fazem isso? E não apoiam, e não ajudam, não transformam isso. Ideias sobre a luz com fotocélulas, fazer... tinha várias coisas que a gente não conseguiu. Bom, mas aí eu estava 6 anos ali no mercado, 5 anos já, 5 anos eu estava, 4 anos e tal, eu falei, preciso fazer aquele comichão que eu tenho, né? Que acho que todo mundo tem, que a vantagem do cozinheiro é estar em movimento sempre. Aí falei, tava com saudade de serviço, de mesas, de restaurante convencional. Aí eu procurei um lugar, fiquei procurando, até que eu me encontrei na Barra Funda, que eu acredito que é um lugar legal ainda, que vai sofrer várias transformações. Eu fui para Souza Lima, para uma ruazinha, achei uma garagem pequena, fui lá. E aí, para variar também, o pessoal... Você tá bobo, né? Você vai fazer, você vai quebrar a cara, tal, não sei o quê. Nesse aqui você deu sorte, mas né, aquela coisa. Aí acho que não quebrei, não. Acho que me virei bem, tô indo bem. Mas tanto a comedoria como o Mescla estão sofrendo muito, cara. É isso que eu ia te perguntar. Como é que tem sido os desafios? Você conseguiu adaptar essa questão do delivery, os seus pratos? Você teve que fazer algumas substituições? O que aconteceu com os dois lugares? Assim, a comedoria tem o ceviche, tem essa coisa que eu também li de você falando que naquela época você queria as vitrines dos peixes no balcão para justamente já pegar o peixe fresco e poder preparar na hora.
que obviamente não deu tempo porque o sucesso foi muito rápido, então você tinha que depois escalar isso de uma outra forma, mas imaginando que você tem um produto que precisa ser comido muito fresco, como é que você tem feito para que o produto viaje para a casa das pessoas de uma forma que seja prazerosa para ser comida, né? Tá, ó, primeiro que eu tinha parado em novembro de 2019, eu decidi não fazer mais entregas na comedoria, porque justamente tinha problemas com as embalagens, aí cortei iFood e cortei Rappi. iFood tinha outro nome, não lembro, antes de virar iFood. E também porque eu achava um absurdo eles me cobrarem 17% eu achava muito caro. Comissionamento. Né, a comissão e tal. Aí eu parei. Quando veio a pandemia, eu tive que fazer entrega. Os caras estão cobrando 25%. Então, agora tá 27%, cara. iFood, E aí eu tive que voltar, não teve jeito. Se eu tava reclamando com 17%, agora eu pago 23% no Rappi. E não só isso. Em função da pandemia, eu resolvi ter algum tipo de segurança melhor. Então, antes de virar lei, eu já comecei a trabalhar com biodegradáveis, embalagens. Na comedoria hoje você vai, eu retirei os pratos por enquanto, porque eu acho mais seguro não voltar nada para dentro da cozinha. Então, eu estou servindo nos pratinhos biodegradáveis, os talheres são biodegradáveis. Aí vai um mané e lá reclama, né? Tipo, não quero comer em talher de plástico. Fala, pô, esse plástico desgraçado custa R$2. Saca? Não é porque é o biodegradável, assim. É justamente para tentar ser melhor para todo mundo, por uma questão de segurança, para não ferrar o meio ambiente, até todas essas coisas. Então, como tá difícil, cara. Porque junta tudo que eu tenho que fazer como cozinheiro. As minhas saltenhas, por exemplo, o frango que eu uso é corim, a carne que eu uso é da Beef Passion, tem até o selo lá, selo de orgânico. Rainforest Alliance, tal, tem selo de sustentabilidade. Sim. A linguiça que eu faço é lá em Bragança, o queijo em Jundiaí, sabe todas essas coisas que você vai, Sim, vai buscar o melhor fornecedor local para poder te atender. E aí junta com as embalagens biodegradáveis e tudo isso o meu sócio leva, né? Meu sócio é, no caso, hoje em dia, a Rappi. Sim. Mas sem isso eu vou morrer. Eles representam, talvez, já foi, na época da pandemia foi mais pesado, mas continua sendo representativo, talvez 20%. Tem dias que chega a 30% dos pedidos vêm por eles. Então e você só está trabalhando com a Rappi? Só, porque eu não vou pagar 27%. Não tem, seria pagar para trabalhar. E ainda tem uma coisa que não sei se vocês repararam, mas o sistema da comedoria você tem que pagar para receber a comida. Uhum. Então, antes de virar lei, eu já tinha ali. Antes de virar lei, eu já estava ali minha nota, minha impressora cuspindo nota fiscal. Então, eu sou um desgraçado que acredita que eu tenho que pagar imposto. E eu pago imposto. Então, assim, tudo isso ainda tem 10% do que eu vendo vai para o imposto. Soma isso, 10% de imposto, 22% de coisa. Embalagem come mais 3, 4%. As contas não estão fechando, não. Se não tomar uma medida drástica agora, se não correr atrás, possivelmente eu tenha que fechar as portas. E o mescla? Então, estou falando dos dois. Dos dois. A comedoria ela está sofrendo mais porque o mescla ele caiu
nas graças da vizinhança, então tem muita gente que pede, frequenta lá ainda, por ser um lugar talvez seguro, mas vazio, né? E Mescla é destino, não era como a comedoria. A comedoria sempre foi passagem. Para quem está pela redondeza, pela área, pelo bairro. Como tem pouca gente, a ocupação da Faria Lima está em 20%, isso refletiu. Então, o Mescla está levemente melhor. Mas a gente está colocando dinheiro. Já está chegando num ponto que já não sei o que fazer, porque para a comedoria eu baixei o Pronamp, aceitei o financiamento do Pronamp e aquele crédito fácil do cartão de crédito. Só que esse dinheiro que está acabando agora e não tem não dá para ver uma melhoria do mercado. O mercado não tá reagindo como deveria. E até a volta até a vacinação ainda vai demorar um tempo para então, assim, o prédio lá em frente ao mercado vai ser ocupado em setembro, vai ser entregue em setembro. Então, para o fim do ano, tudo vai estar lindo e maravilhoso. Mas o fim do ano não refresca, né? Até lá são 10 anos. Até lá é muito suador, né? E até lá vou pagar as contas como, né? Então é isso que eu acredito que agora eu aprendi a fazer meus deveres de casa mais corretamente. Mesmo assim, tô numa sinuca de bico, cara. E aí eu vejo uns amigos que estão... Eu vejo uns lugares que estão... Puta, tão pior ainda. Ou fase cruel, saca? Sim, super. Mesmo. E não tá fácil pra ninguém. Não, veio dando uma derrubada mesmo. Então, audiência, se você tiver a oportunidade de abrir o seu aplicativozinho aí do Rappi, olha aí com carinho pra comedoria, pede um ceviche pra sua casa, tá fazendo calor, dá pra dar uma refrescada, dá pra comer bem. Ajude o empreendedor local, que é sempre importante ter esse carinho. A gente já vem falando em outros episódios sobre isso, mas é sempre bom apoiar quem precisa e quem tá tocando um pequeno negócio que acho que vai fazer toda a diferença para ele e para você. Eu saio do mercado de Pinheiros e o mercado de Pinheiros vem. Então, assim, o Mescla é meu vizinho, então agora é só chegar lá. Pô, a gente tá combinando, então tá ótimo. Agora eu vou chegar lá. Pra mim vai ficar fácil. Bom, e é importante sempre lembrar que qualquer caminho profissional não é fácil, né? E o da gastronomia, até por ter muitas possibilidades e às vezes pouca organização, não se torna ainda mais difícil muitas vezes. A principal lição é persistir, resistir e continuar lutando. Não é que ao encontrar um obstáculo na vida que você tem que desistir. O sonho não pode acabar. E acho que a pandemia é mais um exemplo de resiliência que o Tietchan tá tendo aí e da vida dele toda, desse episódio que ele contou. Mano, é pra ver ou pra comer? O que tá acabando é esse episódio. Então, Tietchan, muito obrigado pela sua presença, por contar a sua história toda aqui. Espero que seja o primeiro de outros episódios que a gente venha fazer para falar de comida andina com você. Tá bom. E quer deixar um recado final para nossa audiência? Onde é que eles podem te encontrar virtualmente e fisicamente, assim que possível? Bom, gente, eu sou facinho. Quiser falar comigo, eu só tenho o Instagram. Eu não tenho outras redes sociais. Não adianta falar comigo pelas redes sociais dos restaurantes, que obviamente eu não cuido deles, para não ter dor de cabeça e passar raiva, com vontade de dar voador em todo mundo, mas é isso. E me frequentem os restaurantes, frequentem o Pequeno, lembre-se do Pequeno. Aliás, que ideia que eu tive, né? Na pandemia eu estava pensando, se eu tivesse ficado quietinho só com o restaurante, possivelmente não ia estar passando sufoco que eu estou passando agora. Mas o Toscani, como ele me frequenta lá, ou pelo menos vai frequentar lá no Mescla, já valeu a pena.
O Não, importante é isso estar em mesmo. movimento, né? Mas eu acho que se não tiver essa emoção também não vale a pena. Né? Mas eu tô ficando velho, né, cara? Meu coração querendo bem. já tá... Tô querendo bem uma estabilidade, né? Exatamente. Bom, eu vou procurar fazer minha parte por aqui. Realmente, cara, um prazer te receber aqui no podcast. E vou te dizer que essa coisa do Rockstar, vou contar aqui uma coisinha. Há muito tempo atrás eu fui te fotografar, acho que tem uns 2 anos, 3 anos, num evento. E aí eu tava fotografando, meio, né, alucinado ali, o cara, fotografa esse artista aqui. Aí eu fotografei, peguei seu nome, cheguei e falei assim, que banda esse cara toca? Pra legendar a foto em casa. Aí eu vi que tu tá na cozinha, né, que é o baixo e bateria de qualquer banda, mas tu tá realmente na cozinha. Mas eu fiquei com essa impressão assim, eu já vi esse cara tocando em alguma banda, eu não sei. Mas foi muito, fiquei com essa sensação. E foi muito bom ouvir aqui que tu é um cara que tentou ser rockstar e não deixa de ser, porque quem tá na cozinha é um rockstar. Divertido isso. Muito bem, e para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever lá no @pavelpacomer podcast no Instagram. Já foi no Comedoria Gonzalez ou no Mescla? Conta pra gente lá nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.